Espartanos, bom dia pessoal, beleza? Pessoal, hoje a gente vai finalizar o capítulo de Leônidas, chamado Leônidas, exatamente, o capítulo chamado Leônidas, do livro Heróis de Esparta, de Sérgio Pereira Couto. Mas tá curtindo? Manda aquela bicuda espartana no like aí, essas coisas de prática que o YouTube pede pra gente fazer todo dia. É isso aí, se inscreva no canal, compartilha, comenta, xinga e espartamos junto aí, pessoal. É isso aí. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos fechar esse capítulo aqui, né? E eu tava falando já da guerra de Termópilas, da invasão de Xerxes com Leônidas, falei algumas frases espartanas, falei da traição de Efialtes, que passou o caminho ali, no último podcast, passou o caminho para a rota dos persas ali, né? Para que os espartanos morressem ali, se sacrificassem, né? E hoje, pessoal, a gente vai fechar o capítulo aqui, a gente vai ler algumas passagens aqui do capítulo, fazer algumas reflexões e vamos finalizar esse capítulo falando sobre Leônidas e sobre a morte dos espartanos aqui na Termópilas, beleza? É isso aí, espartamos junto! Ahu! Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, no último episódio aí eu falei que os espartanos acreditavam muito na questão dos deuses e principalmente no oráculo de Delfos, né? E o oráculo de Delfos tinha aquela profecia que um rei espartano deveria cair para que Esparta fosse salva, né? Então, os historiadores, eles estavam lá no teatro contando essas histórias, né? E o Cláudio Agrapa, o Fidipides e tal. E eles começaram a contestar essa questão dessa fidelidade religiosa de Leônidas. Se aquilo ali realmente fazia sentido, se realmente ele não foi enganado pela essa questão religiosa. Aquele negócio que eu falo, né, pessoal? O fanatismo cego, né? A crença cega, ela realmente te deixa idiota, né? E você fica sendo, infelizmente, você vira uma ovelha fácil de ser manipulada, né? Porque você perde o raciocínio próprio, você sofre uma lavagem cerebral, né? E depois você não consegue pensar por si só, né? Você perde a questão da habilidade de pensar por si só. Você fica preso e escravo daquela crença ali, e aquela crença te limita, pessoal. Aquela crença te limita. Pessoal, não estou falando aqui, não estou incentivando você a questionar as religiões, nada disso, pessoal. O que eu penso aqui é só para você ter raciocínio e pensar. Em qualquer religião que você estiver, sempre vai ter alguns dogmas, algumas coisas, né? Que aquilo ali às vezes pode não fazer muito sentido para você, e você sabe peneirar, você sabe filtrar. Você não ser simplesmente um burro de carga, uma manada, um gado que vai no fanatismo e ignora que certas coisas também, que também estão, como eu já falei em outros vídeos aí, não fica só na mão de Deus, não. Tem coisa que se você não fizer por você, Deus não vai resolver não, pessoal. É isso mesmo, né? A gente tem que ser racional nessas coisas, tem que ter fé, tem que acreditar em Deus, tem que andar com Deus, tem que estar junto com Deus, mas tem que ser racional, tem que fazer sua parte. Senão não adianta, pessoal. Não adianta. Senão fica aquela fé cega. Como eu já falei, às vezes vale mais a pena o cara largar aqui, ir no supermercado, comprar uma cesta básica, ir na periferia lá ajudar uma família, do que ficar 3 horas, 4 horas ali dentro de uma igreja rezando ali e achando que é mais cristão. E não é, pessoal. O cristão, ele tá na ação. O cristão, ele tá na atitude, pessoal. A coisa que mais Jesus, eu estou falando hoje mais de religião, mas é isso, a coisa que Jesus mais fez na Bíblia, pessoal, foi a caridade, pessoal. Foi ajudar as pessoas, foi fazer milagre, foi pregar, né? E foi fazer o bem pro próximo, né? Então, a própria Bíblia fala, será julgados pelas tuas obras. Quais são as suas obras? Né? Não é o que você fala, não é a quantidade de oração, de texto que você reza, não. É as suas obras que manda ali no seu julgamento final aí. Então, pessoal, eles começaram a duvidar dessa questão do oráculo, né? E aí o Fidipides acrescenta o seguinte, olha, esses oráculos, sei não, às vezes é um bando de louco ali que se corrompe com ouro, né? Eu aposto que eles foram subornados pelos persas. Ele está falando de uma passagem aqui também que aconteceu no filme 300, pessoal, onde os Zéfiros ali, né, com Leônidas vai lá nos Zéfiros, passa ali pela experiência com o oráculo de Delfos ali, que tem a profecia que um rei de Esparta deveria cair. De repente chega um persa lá por trás e enche, né, eles de dinheiro, de riqueza, né, de ouro. Ouro persa ali para os Zéfiros, né. Então eles estão realmente duvidando, será que realmente o oráculo falou aquilo ali realmente teve um sentido religioso, profundo, espiritual, foi uma mensagem divina ou realmente foi uma mensagem manipulada para o rei espartano morrer, né?
E aí o Cláudio até confirma com a cabeça, de fato a gente que acredita nisso até hoje, né? Mas não acho que tenha sido esse caso de Leônidas. Para mim, um rei, ao compreender que a iminência do massacre, que ia vir a iminência do massacre, né, pensou ser preferível dispensar as pessoas, né, para que organizasse a defesa na Grécia, mais ao sul, enquanto os 300 de Esparta protegeria a retaguarda. Então, assim, por uma questão mais lógica, pessoal, independente se o Éforo estava certo ou não, o fato o oráculo de Delfos, na verdade, se a crença religiosa estava certa ou não, se o rei deveria cair ou não, independente de qualquer coisa, pessoal, Leônidas fez sua escolha. Leônidas fez sua escolha de morrer, de ficar ali pelos 300, independente de qualquer coisa, pessoal, a gente não pode ignorar a realidade das coisas. A Red Pill é clara nesse sentido aí. A parada é o seguinte, os persas estavam invadindo, estavam já dentro da Grécia ali, uma hora eles iam chegar em Esparta. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Como é que vai ficar o negócio, né? Então fica complicado. Então ali, aqui falando a história, que junto com os 300 ali, ficaram ainda 700 da Téspia, né? E eles foram comandados, mais ou menos, né? E aí tinha o tal de Demófilo, que era filho de Diadromas, né? Que ficou ali junto com Leônidas. Leônidas ficou assim com 1000 pessoas mais ou menos no total, né? Os aliados se retiraram por obediência do rei espartano. Porque é o seguinte, pessoal, era mais estratégico Leônidas na hora que ele viu que estava cercado. Os persas acharam a rota de fuga ali que o Efialtes colocou, que foi o ponto fraco, que eu falei no último podcast. Ele sabia que já ia morrer mesmo. Para que ele ia sacrificar mais gente? Quanto menos gente ele tivesse ali para sacrificar, melhor. E aí, esse outro resto do exército aí, esses pessoal que estava dando apoio lá para Esparta, né, que não foram só 300, foram 7.000 homens no total, com várias tropas gregas, elas poderiam ficar mais ao sul ali, né, e proteger mais na frente a Grécia. Então era mais inteligente, né, Leônidas era muito inteligente nesse sentido, estratégia militar, sacrificar menos pessoas, né, pessoal? E ele confiava também, aí tem o orgulho espartano, tem o ego espartano, ele confiava no ego violento espartano, que mesmo sendo só 300 ali, né, com 700 Téspia ali, eles ainda, mesmo assim, eles ainda conseguiam segurar esse povo por mais um tempo, né? Até que o exército de Esparta e os outros exércitos de Atenas e, enfim, da Grécia conseguissem reestruturar melhor, né, se armar melhor para a chegada desses persas aí que estavam invadindo a Grécia, né? Então, pessoal, os téspios ficaram ali para impedir que a sua cidade também, onde que ficava a oeste ali de Tebas e ao pé do monte Helicon, o lar de Musa, sofresse, né? Quer dizer, a cidade dos téspios, pessoal, era próxima ali, ela estava bem perto ali. E provavelmente ia ser a primeira cidade que ia ser atacada. Por isso que os téspios fizeram questão de ficar ali com Leônidas, porque eles sabiam que com os espartanos eles teriam mais chance assim, de segurar por mais tempo, né? Mas acabou que não teve jeito, morreu todo mundo, né? Aliás, não morreu todo mundo, eu vou explicar isso aqui. Os 300 morreram, mas os outros ainda alguns exércitos aqui ainda ficaram vivos. Eu vou explicar mais pra frente. Então, acabou que Esparta perdeu nas Termópilas, né? Só que Esparta perdeu pouco, pessoal. Esparta perdeu praticamente, com Leônidas, ali, 4% do seu exército, né? Enquanto os Téspias, né? Eles perderam praticamente quase toda a tropa. Foi uma perda muito pior e talvez até mais heróica do que a dos espartanos. E isso não está na história, não. Acabou que foi o nome de Leônidas e de Esparta que ficou mais exaltado com glória. Mas a glória mesmo foi desse pessoal aqui, porque eles não ou era tudo ou nada para eles, né? Foi como eu falei no vídeo aí, né? Passado aí de 880. Queime os barcos, né? Um vídeo que eu fiz aí, queime os barcos para eles, ou eles, né? Lutavam com tudo ali, ou infelizmente, né? Infelizmente é o que aconteceu, acabaram perdendo. Mas é porque não tinha outra opção, não. Esparta ainda era só parte, pequena porcentagem do exército de Esparta, né? 96% do exército de Esparta ainda estava lá na cidade de Esparta, tranquilo, esperando os persas chegarem. Então, o sacrifício foi bem maior. Pessoal, isso aqui me lembra agora, fazendo uma reflexão aqui, de uma passagem da Bíblia, né? Falando agora, como a gente está falando hoje de religião, falando um pouco até de caridade, né? Que muita gente tem muito, né? Tem muito, e na hora de doar, dá aquilo que não precisa, né? E tem gente que tem muito pouco, né? E dá tudo que tem, né? As pessoas às vezes tem uma história até na Bíblia, né? Do azeite, se eu não me engano, que a mulher só tinha, acho que um negócio de azeite, ela dá tudo aquilo que ela tem, né? Em prol da caridade. E é só para reforçar aqui, pessoal, que o sentido verdadeiro de caridade é você dar alguma coisa que você precisa, alguma coisa que vai te fazer falta, entendeu?
É uma coisa assim, que você realmente precisa. Olha, eu tenho uma, por exemplo, vou dar um exemplo idiota aqui, mas, por exemplo, eu tenho uma panela ali, a única que eu tenho ali para fazer café. Alguém me pede essa panela para fazer café. É a única que eu tenho. Eu vou lá e dou. É aquilo que eu realmente precisava. E aí você está abrindo mão de uma coisa que realmente você ia precisar. Não essas caridades que você está descartando, você está querendo tirar sucata da sua casa, você está querendo fazer minimalismo, pessoal. Eu acho que as pessoas confundem muito essa questão da caridade aí. Pessoal, isso foi só um adentro aí, porque eu acho importante isso, né? A gente ajudar as pessoas. E às vezes você pode ajudar as pessoas de várias formas, né? Você pode doar materiais, roupas, sapatos, né? Coisas, às vezes coisas que você não usa, entendeu? Às vezes coisas que você realmente precisa, né? Independente de qualquer coisa, se você vai precisar ou não, acho que também pelo ato de amor, pelo ato de estar doando, de estar ajudando o próximo, já tá bom demais, né? Independente se você vai precisar ou não, isso aí também é importante falar, né? Eu acho que a caridade é mais profunda, ela tem um grau de dimensão mais forte quando você tira daquilo que você realmente precisa e dá pro próximo, né? Mas quando você já não está precisando também e está doando, também já está valendo, pessoal. Melhor do que não dar nada, né? Vamos pensar desse jeito, né? Vamos pensar dessa forma. Então é isso, pessoal. E como eu falei também das obras, né? Caridade, ajudar o próximo, é uma coisa que mais Jesus fazia na Bíblia aí, né? Hoje eu tô mais religioso aí, é isso aí. Mas espartamos juntos, vamos para frente aqui, não vamos perder o foco não, né, pessoal? Então é isso aí. Então os Téspios deram tudo aqui, foram praticamente para morrer aqui na batalha, né? Deram o seu máximo, né? E aí eles falam assim, ó, um aluno lá pergunta, ué, mas por que fala tanto só dos 300, né? Já que esses caras parece que foram para eles foram muito pior, né? Foi até mais honroso assim, né? Porque eles deram tudo para salvar a cidade deles. Aí eles falam assim, ó, provavelmente porque o líder era Leônidas e quiseram respeitar a memória do rei, né? E seu sacrifício, né? O Esparta tinha mais nome, né? Por ser um exército até melhor também, né? Acabou que o nome de Esparta que ficou mais enaltecido nesse sentido, né? O fato é que os espartanos não devem ser esquecidos, mas dizer que só eles se sacrificaram na batalha é tirar o mérito dos Téspios, principalmente além dos outros que se retiraram, né, pessoal? Porque os outros exércitos eles se retiraram por ordem de Leônidas. Leônidas ele ordenou que os outros saíssem, inclusive para essa estratégia militar, para sacrificar menos gente e para reforçar a retaguarda da Grécia, né? E aí, pessoal, eles falam que Heródoto também, ele fala que Leônidas, ele requeriu ainda que ficassem 400 tebas. Pessoal, aqui já tem um spoiler aqui, uma novidade aqui. Pessoal, todo mundo sabe que Tebas foi o que acabou com Esparta. E eu falei aqui também num podcast aqui passado que Tebas era o exército assim que Leônidas menos confiava, um exército mais traíra. Eu até falei disso aí também no meu vídeo aí, queimando os barcos aí, né? Era a mesma situação do exército ali de Júlio César de Roma. Ele não confiava naquele exército, ele sabia que aquele exército podia entrar em deserção, podia trair Esparta, podia dar um golpe. Então ele fez questão que os tebanos não fossem dispensados. Ele fez questão que os tebanos ficassem lá para morrer com eles. Não deixou os tebanos embora, pessoal. Né? Ficaram chefiados ali por Leontiades, né? E eles ficaram ali perto dos tebanos. Uns dizem que foi para testar a fidelidade dos tebanos, né? Para ver se esses caras são fiéis mesmo. Se eles estavam junto com Esparta mesmo, com a Grécia ali, né? Enquanto outros alegam que foi realmente para desprestigiar, né, os beócios, né? Há relatos que nem citam os tebanos, mas isso realmente aconteceu. Leônidas, Esparta tinha treta com Tebas, né? Então, nesses caras vão ficar aqui também. Vamos ver se esses caras são fiéis aqui à nossa causa aqui da Grécia, né? Não deixou os caras embora, pessoal. Isso aqui é uma novidade aí, né? É muito legal esses bastidores da Batalha de Termópilas, né, pessoal? Então é o seguinte. E aí, quando chegou o 7º dia de conflito, né, os persas já haviam praticamente contornado o ciladeiro, iniciaram seu ataque para ambos os lados, tudo quanto é lado, né, pessoal? Os gregos, conscientes da situação, eles lutaram com mais afinco do que nos dias anteriores. Pessoal, aqui já cabe outra reflexão, pessoal. Os caras já estavam dando tudo de si. E mesmo sabendo que iam morrer, mesmo sabendo que a batalha já estava perdida, eles ainda deram o seu máximo, pessoal. Eles ainda deram o seu máximo. Eles morreram com um propósito. Eles morreram com consciência tranquila que fizeram de tudo, pessoal. Essa é a filosofia, essa é a reflexão que a gente tem que levar para a nossa vida. Qualquer projeto que você enfrente, mesmo que você não vai dar conta, mesmo que vai ser impossível, mesmo que você não vai conseguir, dê o seu máximo. Esse é o exemplo de Esparta para a nossa vida do dia moderno e hoje. Dê o seu máximo, pessoal. Dê o seu máximo, dê o seu melhor sempre, pessoal. Dê o seu melhor sempre. Bom, e aí, pessoal?
Eles causaram assim grandes perdas, né, nos invasores. Os persas ainda mesmo cercando, tal, mesmo com menos gente, os persas ainda tomaram uma surra violenta, né? Mas logo depois isso não teve como, né? Pela quantidade de gente, pela minoria dos espartanos que cansaram também, né? E aí os persas realmente depois conseguiram controlar a situação, né? E aí realmente aí não teve jeito. Aí Leônidas pereceu, né, no ataque persa e acabou falecendo, né? E quando os espartanos viram um rei morto, né, todos os espartanos ali, por honra, né, trataram de recuperar o corpo ali do rei. Não queria deixar o corpo ali de jeito nenhum, porque sabiam que o corpo de Leônidas poderia virar um troféu de guerra para Xerxes, né, pessoal? Então vários espartanos ali ficaram cercando o corpo de Leônidas para não deixar levar o corpo dele, né, fazendo uma proteção ali, uma falange ali, protegendo o corpo de Leônidas, né? Os demais gregos juntaram-se a eles também, enfrentaram os persas, né, com as espadas, né? Mas acabou que não teve jeito não, o conflito terminou e Xerxes realmente venceu ali, né? E quando Xerxes vence, a primeira coisa que ele faz, ele desce ali da tenda dele, né? Sai ali do bastidor, sai da área VIP, né? Da áreazinha de conforto dele, né? E desce ali pro campo de batalha para procurar o corpo de Leônidas. Pois ele já estava tendencionado, né? Que a cabeça do rei fosse decapitada para que fosse como e presa numa estaca realmente para ser um troféu, para mostrar o seguinte, olha quem que eu matei aqui, né? Isso aí era muito importante naquela época, pessoal. Mostrar que você matou um grande rei ali, né? E isso aí é uma cultura aí também, né? Que várias tribos indígenas aí, né? Eu tenho um leão ali mais selvagem e tal. O cara vai lá, igual Alexandre o Grande, matou o leão mais selvagem daquela região ali e tal. E bota a cabeça do leão ali como um troféu. Esses caçadores fazem isso também, né, pessoal? Caçadores, né, que matam os bichos e pendura a cabeça dos bichos na parede, igual se fosse troféu. Era normal, né? Infelizmente eu critico demais esse pessoal, esse tipo de esporte. Chamam isso de esporte, pessoal. Isso é idiotice, ficar matando animal aí, dando tiro em animal aí, em cervo. Falam que é a caça e tal, que a caça é um esporte. Pessoal, é um monte de idiota isso aí, entendeu? É minha opinião, sincero, entendeu? Ficar tirando a vida de outro ser vivo aí, só pro bel prazer, entendeu? Só para colecionar troféu, cabeça de animal na parede. Isso é um absurdo, pessoal. Se fosse por sobrevivência, precisa matar o animal para comer, é uma coisa. Agora, pelo amor de Deus, por esporte, isso é uma palhaçada. Isso aí é um tipo de atividade que eu condeno mesmo. Eu acho que a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela tinha que repensar um pouco sua vida, porque, né, ficar tirando a vida de um ser vivo aí, de uma coisa tão bonita que Deus fez aí, né, complicado demais. Já tô criticando mesmo, é isso aí. Bom, pessoal, e aí, para fechar o capítulo aqui, né, eles falam também que teve relatos que afirmam que houve grande número de deserção nessa batalha. E nessa hora mesmo que os persas viram que o Leônidas não tinha mais jeito não, né? E que haviam 2 espartanos, inclusive, dos 300 ali, que tinham sobrevivido ao massacre, né? Quer dizer, fugiram, né, pessoal? Fugiram, né? Fugiram. E aí, um desses que fugiu não aguentou a desonra e cometeu suicídio, né? Ele ficou com consciência pesada de ter fugido. E o outro fugiu mesmo, porque é vagabundo mesmo, né? É covarde mesmo. E aí, claro que não voltou para Esparta, né? Porque sabia que lá em Esparta também, praticamente, nós não tinha espaço para ele. Mas isso prova que até os espartanos estavam sujeitos à deserção, né, pessoal? Até os espartanos estavam sujeitos a essa covardia. E que nem todos os 300 de Esparta morreram em Termópilas, nesse sentido, né? E aí eles confirmam, realmente, sim, também ouvi falar nisso. E aí eles realmente, provavelmente isso pode ser verdade mesmo, mas seja como for, o mito dos 300 provou ser maior do que a verdade. O fato é que os gregos se prepararam para suas mortes. Xerxes ordenou que a metade dos combatentes fosse massacrada, enquanto a outra metade deveria ser escravizada. Assim os 300 de Esparta pereceram e a batalha de Termópilas chegou ao fim, né? E aí o pessoal aqui do teatro faz uma pausa depois. Pessoal, isso quer dizer o seguinte, que depois que acabou a guerra, Xerxes rendeu, né, o exército inimigo. Ele não chegou a matar todo mundo. Como eu falei, não era só 300, tinha mais 700 téspios lá. Os 300, sim, os espartanos, esses foram massacrados, morreram ali no meio. Mas 50% aí desse exército, né, praticamente foi massacrado. E os outros 50%, pessoal, dos téspios, dos outros guerreiros que estavam dando apoio ali para Esparta, viraram escravos ali da Pérsia, né? Foram escravizados, né? Então foi isso que aconteceu ali no final, né? Pessoal, e a reflexão que fica aqui é o seguinte: até no exército espartano teve nego covarde que fugiu da guerra. Isso eu tô querendo dizer o seguinte, pessoal: a corrupção,
o jeitinho brasileiro, né? Gente ruim tá em todo lugar, pessoal. Então, pelo manto das coisas, pelo contexto das coisas, não acha que a pessoa é santa, não. Você vai ver padre corrupto, você vai ver político corrupto, você vai ver pastor corrupto, você vai ver o João de Deus, que era lá do Espiritismo também, né, que é a coisa santa e tal, o cara, né, fazia sexo lá com as mulheres. Então, pessoal, a verdade é essa. Todo lugar, às vezes, por mais ético que seja o lugar, os padrões de ética sejam de conduta alta, civilizada, sempre vai ter uma ovelha negra, sempre vai ter um ali que vai, né, um ou mais, né, que vai ser corrupto, que vai ser desertor, então, em qualquer lugar, pessoal. Então, a gente não pode confiar só no fato do cargo da pessoa, só no fato. Vou até trazer um dado aqui para vocês aqui pesado, tá? Vou trazer um dado pesado aqui para vocês. Vocês sabiam que no Vaticano, no Vaticano lá, onde que ficam os papas, os padres, os bispos mais elevados lá, os maiores níveis hierárquicos da Igreja Católica, fizeram uma pesquisa lá, é onde tem o maior acesso de site pornográfico, pessoal. É onde o acesso de site pornográfico é o maior em relação à média do mundo aí. Então, pessoal, a gente vai criando aquela ilusão de santo e tal, político também, né? Muito político que fala de honra, de família também, né? Mas não é todo mundo que é santo, não, pessoal. As pessoas têm defeito, as pessoas, né? Elas não são. Então a gente não pode ter, igual eu falei no início do vídeo aí, não podemos ter fé cega, pessoal. Não podemos ter fé cega. Não podemos confiar 100% nessas coisas, não. É lógico que a gente tem que ter valores e tal, mas ninguém é perfeito. Eu tenho minhas falhas também, eu erro também de vez em quando. E é isso mesmo, pessoal. Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da nossa vida. Igual eu falei, meu canal aqui, do Espartano da Vida Moderna, ele não quer pegar e te mudar da água pro vinho, não. Mas aos poucos você vai refletindo suas atitudes e com o tempo, cada um no seu tempo, de dentro para fora, cada um vai procurando melhorar suas atitudes como ser humano aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, manda bicudo espartano no like. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. E é isso aí, pessoal. Compartilha com quem você curte, comenta. Tamo aí no Instagram também, tá meu Instagram aí embaixo aí. E é isso aí, pessoal. E espartamos junto. Excelente domingo, Falange. Arru!